Alexandra Leitão diz que os pobres gostam tanto dos filhos quanto os ricos. Pedro Brinca insiste que o problema da habitação em Portugal se resolve com mais oferta. Ricardo Aruz Pereira recusa que o humor seja posto em tribunal. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. Ainda vamos ter tempo para falar se os bilionários fazem bem à saúde. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. Nuno Neves de Almeida, Paula Cardoso, Pedro Tadeu, os cromos do costume. Cá estamos. Vamos então começar por algum dos temas da semana. A lei da nacionalidade e as intenções de mudar a legislação sobre reagrupamento familiar foram tema de debate, quer no Parlamento, quer em vários cenários de comentadores. Alexandre Leitão foi um dos casos e sublinha aquilo que vamos ouvir. Mas, ao mesmo tempo desta alteração da Lei da Nacionalidade, o Governo apresentou uma proposta de alteração do regime de permanência e estadia. E eu, quanto a esta, tenho que dizer uma coisa sobre um assunto que eu tenho referido várias vezes e que é a matéria do reagrupamento familiar. Eu sei que o reagrupamento familiar pode criar pressão sobre os serviços públicos, mas também não temos nenhum estudo de carga ou de pressão sobre os serviços públicos. Mas eu queria que as pessoas também soubessem do que se está a falar. As alterações que o Governo está a fazer ao reagrupamento familiar são as seguintes. É preciso que só permitem filhos menores, não permitem, por exemplo, a mãe ou o pai dos filhos menores. É uma das alterações. E nem se diga que é porque essas pessoas não têm meios de subsistência, porque já era pedido, atenção, eu sublinho isto, a lei anterior, já pedia, a lei anterior, a que está em vigor, que querem agora alterar, já exigia que para que houvesse reagrupamento familiar tinha que haver meios de subsistência para todos e alojamento para todos. As pessoas tinham que dar essas condições para haver reagrupamento familiar. Essas condições permanecem, mas mesmo assim as pessoas só podem fazer isso com os filhos menores. Portanto, o que estamos a falar, filhos maiores que estudam e que ainda não trabalham, o cônjuge pai e mãe, é disto que estamos a falar. E eu tenho que acrescentar outra coisa. É que se forem pessoas imigrantes altamente qualificados ou para investimento, vulgo vistos gold, então não há limitações ao agrupamento familiar. E eu aqui não quero ser demagoga, mas os pobres não gostam menos da família do que os ricos. Isto é mesmo muito doloroso. E há muitos textos da Igreja Católica sobre o reagrupamento familiar. Não estou a falar de coisas radicais daqui ou dali. Não, é a Igreja Católica que salienta a importância do reagrupamento familiar. Ora bem, vou começar pelo Nuno Ramos de Almeida. Isto são leis necessárias, isto que está a ser discutido? Não, não são leis necessárias e são leis injustas, basicamente injustas. Isto aqui criou-se uma moda muito grande de culpabilizar os mais pobres pela situação que nos criam os mais ricos. É isso que estamos a falar. Nós temos agora todos os problemas que existem, por exemplo, esta história de os imigrantes fazerem pressão nos serviços públicos. Então, mas era suposto os imigrantes e os filhos deles não, não estudarem na escola? Era suposto não terem acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Se estão cá a trabalhar, se trabalham, se contribuem para a riqueza do país, se em muitos setores são eles que determinam que haja essa riqueza, como na construção, como na agricultura, como na restauração, é suposto eles serem metidos num contentor e num caixote. Quer dizer, agora chega-se ao cúmulo de uma do André Ventura e mais uma deputada do Chega fazerem listagem de crianças e porem os nomes numa escola como se fosse crime essas crianças estarem a estudar. Portanto, aqui estamos em tempos difíceis em que o ódio e o ódio ao outro e a criação desse ódio é um instrumento de poder. Aquilo que nós estamos a assistir é pôr os imigrantes como o alvo, como a culpa de todos os males, para aqueles que de facto fazem mal escaparem completamente impunes. O problema deste país é que há pessoas que ganham demasiado dinheiro à conta de outras que trabalham. Esse é o maior problema desse país. Não são as pessoas que trabalham ao nosso lado e em condições normalmente más. Aquilo que se era necessário, de facto, por uma política de imigração ou de nacionalidade, naturalização, era uma política de justiça, que essas pessoas tivessem condições dignas de vida e poderem participar na sociedade onde estão a contribuir do ponto de vista da riqueza. Este tipo de coisas, que é de facto aquilo que diz Alexandra Leitão,
é escandaloso. Então, há reagrupamento familiar para os vistos gold, para os ricos, e os pobres não têm direito à família? É esta a sociedade que estamos a construir? Paula, Olha, eu já na semana passada tinha referido aqui que está em curso uma política de desmantelamento familiar, que para mim é disso que se trata, não é? E não só os ricos não gostam mais dos filhos do que os pobres, como têm uma série de recursos que permitem que circulem pelo mundo com bastante facilidade. Portanto, não têm propriamente de fazer grandes ginásticas familiares para estarem juntos. Mas, enfim, este para mim é o reconhecimento de que para o governo da AD há pessoas que são menos humanas. E como tal como têm as casas que servem para especular e não para viver, também estes cidadãos servem apenas para trabalhar e nunca para socializar. Portanto, é como se as pessoas, de facto, não tivessem direito à vida. Portanto, só estão aqui exatamente enquanto força de trabalho, enquanto braço, porque os altamente qualificados, conforme o Nuno referi, conforme também a Alexandra Leitão acaba por mencionar no seu comentário, esses sim têm todos os direitos de uma existência que seja digna ou que reconheça que há outras dimensões da vida do que o trabalho, enfim. E mesmo, enfim, o mesmo Montenegro que em tempos defendia que a União Europeia deveria facilitar ainda mais o reagrupamento familiar, porque é um elemento de integração das pessoas. Agora, pelos vistos, tem uma leitura diferente, talvez assumindo verdadeiramente aquelas que são as suas cores políticas. Portanto, assumindo que a ideia não é integrar, não é isso que está sobre a mesa, mas sim explorar, desumanizando. E depois estas reformas acabam por responder mais a pressões políticas de curto prazo, portanto, este alinhamento com a agenda do Chega, do que propriamente a uma estratégia ponderada de desenvolvimento. Exatamente como eu referi também aqui na semana passada, quando tive a oportunidade de questionar o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, sobre em que é que o Governo baseia este pacote de medidas, e eu não tive resposta, pelo contrário. Portanto, quando eu apresentei uma série de Aliás, disse referências que números era socialismo, não é? e comunismo, portanto, que ele não é socialista nem é comunista. Portanto, isto das previsões não interessa para nada, mesmo que elas venham de especialistas que estudam estes temas há décadas, mesmo que venham de universidades mais do que reconhecidas. Portanto, o que eu entendo é que, como é óbvio, nós devemos estar aqui a construir sociedades que sejam para todas as pessoas, porque nenhum Estado consegue ser forte e consegue ter, do meu ponto de vista, sustentabilidade quando marginaliza aqueles que nele vivem e contribuem. E eu entendo que nenhuma democracia é plena quando nega o direito de pertencer. uma das coisas que mais me impressiona é a desfacetez com que isto tudo é feito. O debate parlamentar que houve em relação a esta matéria, que houve ali momentos de tensão, entrada e chega, começaram a dada altura a insultar-se uns aos outros, não se percebia bem porquê, uma coisa completamente irrelevante, e depois no final estão sempre de acordo no que é essencial nesta matéria. A AD cada vez mais se aproxima daquilo que o Chega quer, e o Chega lá vai cedendo uma coisinha ou outra em relação a esta questão. Isto tudo, de facto, para criar leis completamente inúteis. A lei da nacionalidade, então, é uma completa inutilidade, não vem enfrentar nenhum problema existente, não vem resolver nenhum problema e serve apenas para ser utilizada como bandeira política demagógica para, através do medo que as pessoas têm do que é estranho ou do que lhes é diferente, encontrarem botes expiatórios para aquilo que realmente não foi feito, e aí o PS tem depois muitas responsabilidades, sobretudo quando foi governo de maioria absoluta. Sim, é verdade que o aumento da imigração trouxe pressão aos serviços públicos. Sim, é verdade. Mas também, durante esse período, os serviços públicos degradaram-se porque não houve investimento público, independentemente da questão da imigração, porque não houve investimento público na escola, não houve investimento público nos serviços de saúde, e eles cada vez estão piores, independentemente da questão da imigração. Estão piores porque o Estado ou gera mal, ou tem estado a gerir mal, ou tem entregue a interesses estranhos a gestão daquilo que é serviços públicos, ou pura e simplesmente, então no caso da educação, isso parece-me patente, não investe. Deixa o pessoal, os professores envelhecerem, não cria carreiras para novos professores que sejam suficientemente atraentes, não remodela as escolas,
nos serviços de saúde públicos, vamos ao Hospital de São José, como é que aquele edifício ainda está naquele estado? Nem sequer uma parede pintada tem decente. Quer dizer, tudo isto são coisas que, na percepção das pessoas que utilizam os serviços públicos, há a sensação de que há uma enorme degradação e depois encontra-se um bode expiatório que isto é por causa da pressão dos imigrantes. E, portanto, aí o PS tem também muitas responsabilidades e eu receio, aliás, que o PS comece também a aproximar-se cada vez mais, apesar de haver vozes resistentes no seu interior, a este tipo de atitudes. Quer dizer, não posso deixar de passar em claro, por exemplo, a notícia que não sei se foi esta semana ou a semana passada, de mais uma vez o atual Presidente da Câmara de Louros, que é PS, ter derrubado, mais uma vez, uma série de construções de pessoas que, enfim, encontraram um espaço para construir uma casa minimamente aceitável e que ele insiste em derrubar em nome da defesa, não sei de quê, de que interesse e de que população. Portanto, tudo isto é uma visão de um regime democrático que já cada vez é menos democrático e mais demagógico, e isso cria grandes problemas para o nosso futuro comum. E parece-me que o caminho que estamos a seguir é de facto muito preocupante e que tem que ser combatido da melhor forma que for possível. Querem acrescentar mais alguma coisa? Posso mudar de assunto? Pois outro assunto deste estilo, que um problema crónico que cada vez se agrava mais, é o da habitação. E sobre isto ouvimos mais uma vez uma velha teoria, esta vez apresentada por Pedro Brinca. Então, não é? Porque a subida de preços é um desequilíbrio entre oferta e procura. Se nós subsidiamos a procura sem que consigamos ter políticas que promovam o aumento da oferta, a única coisa que nós estamos a fazer aqui é escolher quem é que vai ficar com as mesmas casas. Quem tem até 35 anos conseguiu agora ter mais acesso às casas. E as pessoas que tinham mais de 35 anos passaram a ter menos acesso às casas. Há uma redistribuição de casas. Não há mais casas. E, obviamente, que o que é desejável é que haja mais casas. E, nesse aspecto, as medidas do lado da oferta, na minha opinião, têm sido muito pouco ineficazes, muito pouco corajosas e não têm surtido grande efeito. E creio que também por causa disso, não será a única razão, mas também por causa disso, nós temos preços mais elevados. Paula, o problema da habitação é insolúvel? É isso? Não, não é, mas esta redução, não é, da discussão, esta lei da oferta e da procura, sempre com este pressuposto de que o mercado tudo resolve, é um dos problemas da crise em que estamos, não é? Porque, obviamente, que está mais do reconhecido que o parque habitacional público português é insuficiente, e esta é uma dimensão relevante da crise da habitação que vivemos, expressão de décadas de ausência de políticas. Portanto, os sucessivos governos foram deixando o mercado de habitação impor as suas distorções e exclusões, e apesar de inúmeros alertas que vinham chegando e continuam a chegar de outros países, nomeadamente aqui da vizinha Espanha, a opção política foi deixar andar, até que as políticas de exclusão imobiliária, que até há alguns anos afetavam apenas os mais pobres e eram vistas como um problema circunscrito a certos grupos da população, nomeadamente a pessoas racializadas, vistas como não eleitoras, não é? Só mais recentemente, com um impacto sobre a generalidade das famílias, é que a ausência de políticas de habitação entrou definitivamente na agenda política, com a discussão de como combater os preços excessivos. E, obviamente, sublinho mais uma vez, é importante construir mais, mas está mais do que comprovado, por exemplos de outras realidades, que o problema não se resolve apenas com mais construção. Portanto, tem de se impor restrições duras ao alojamento local, com definição de tetos de oferta para os diferentes bairros, que não podem continuar a ser esvaziados de habitação e entupidos de especulação, que é isso que nós temos assistido. Uma das formas que a França, por exemplo, encontrou para forçar os proprietários a colocar casas no mercado é carregar nos impostos sobre imóveis não habitados, sejam eles casas devolutas ou sejam segundas habitações. Portanto, e eu acho que esta também é uma via que permitirá equilibrar aqui um bocado o jogo que está profundamente desequilibrado há décadas. Criou-se também, ainda em França, uma lei que obriga a que cada município destine até 20%, entre 20% a 25% do parque habitacional à habitação municipal, sendo que quem não cumpre é sancionado. Portanto, há aqui vários caminhos e o governo nem sequer precisa de usar muito da sua criatividade, que claramente não tem. Precisa é de vontade política para contrariar os interesses que estão instalados. Portanto, nós precisamos de mais políticas para proteger pessoas e menos políticas para promover negócios.
E é esta a via que o governo tem de seguir e que, infelizmente, nem este governo, nem os anteriores governos o fizeram, sendo que, neste caso em concreto, até medidas que, por muito que fossem insuficientes, estavam a avançar no pacote mais habitação, foram revertidas. Eu, por acaso, acho que há aqui uma parte do que o Pedro Brito diz que ele tem alguma razão, que é quando se colocam apenas medidas de subsidiar a compra de casa ou o aluguer de casa, às vezes funcionam nos primeiros tempos, mas o que eu tenho visto na prática, depois o Nuno pode contestar isto, que ele é capaz de ter mais informação do que eu sobre isto, mas na prática o que acontece é os proprietários ou quem está a vender acaba por fazer subir os preços porque como há mais gente, com mais capacidade por causa desses subsídios ou desses apoios de responder, os preços acabam por aumentar. E, portanto, se não houver do lado da oferta resposta que compense essa tendência para o aumento de preço, o subsidiar, por isso, simplesmente a compra ou o aluguer, não vai resolver o problema de base. E depois estou de acordo com o que a Paula diz. Há muita coisa que se pode fazer e há, sobretudo, uma coisa que continua a ser incompreensível, que é o número de casas do Estado mais ou menos devolutas que não são disponibilizadas para meter no mercado, ou seja, um aumento da oferta que isso podia trazer e, ao mesmo tempo, parece-me que podia haver legislação para evitar a utilização da habitação como um meio de especulação financeira, ou seja, compra de habitação apenas como meio de investimento para, nomeadamente nos centros das grandes cidades, em que se compram casas que ficam ali quietinhas à espera de ser valorizadas para mais tarde se venderem a preços melhores, nomeadamente uma prática que muitos fundos imobiliários têm feito nos últimos anos nas capitais europeias todas e em Portugal particularmente por causa do aumento da procura que vários fatores impulsionaram no nosso país. E, portanto, parece-me que, de facto, há uma incapacidade dos governos, e isso também abrangeu o governo do PS, de agirem sobre esta matéria, que parecem paralisados perante a força dos interesses que estão por trás deste negócio e os governos parecem ser incapazes de enfrentar esse poder que ainda agora continua no primeiro trimestre deste ano, veio as notícias nos jornais como é que é possível que no primeiro trimestre deste ano Portugal seja o país onde os preços das casas mais subiram na Europa? Como é que isto continua a acontecer? Não há nenhum fenómeno demográfico que justifique isto. Portanto, e isso parece-me, comparativamente com aquilo que se passa nos outros países europeus. Portanto, parece-me de facto algo estranhíssimo. Nuno. Bom, nós temos um debate completamente armadilhado. Isto é, para além desta conversa do aumento da oferta e pôr o mercado a funcionar com menos impostos, com subsídios, etc., cada vez que a gente faz em regulamentar a procura e combater a especulação financeira, combater a turistificação e haver rendas controladas, por exemplo, em relação aos salários que nós temos, aqui Del Rey que vêm os comunistas de faca nos dentes acabar com a sacrossanta propriedade privada. Assistimos, aliás, nesta semana um episódio destes, quer dizer, houve um debate na NAU por causa de cerca de 1000 casas de bairros municipais que estão ocupadas. E o António Brito Guterres disse que muitas dessas casas estavam ocupadas por mulheres que vivem sozinhas com os filhos, que não têm, que fugiram à violência familiar e que não têm capacidade no atual mercado nem sequer de alugar um quarto. E por isso ocuparam essas casas, que vou dizer, são da Câmara, estavam devolutas, estavam vazias e, de tal maneira, a situação social delas era grave que, em muitos desses casos, a Câmara aceitou a ocupação e regularizou a ocupação. Depois desta intervenção, veio uma onda nas redes sociais, aqui Del Rey, que o Brito Guterres queria ocupar casas, aqui Del Rey, que deviam ocupar a casa dele, e puseram nas redes sociais a casa da mãe dele para ser ocupada. E depois tive direito a intervenções daquela criatura que andava a poupar os impostos aos ricos e que hoje dirige um partido, a dizer que há bandidos a dizer isto na comunicação social que deviam estar atrás das grades. Pronto, este é o clima que nós temos hoje. Na realidade, nós temos 700 mil casas devolutas. Não temos
construção pública. E nós estamos todos com uma opinião pública, uma comunicação social que está a defender os proprietários, não é os proprietários de casas pobres, é os especuladores. Isto é, aqui del Rey, que estão a pôr em causa a propriedade privada dos especuladores ou a propriedade do Estado quando ele não cumpre as regras. Portanto, nós estamos, tal como na lei da nacionalidade, num plano inclinado de discussão que só dá para a extrema-direita. Portanto, a questão aqui fundamental e que devíamos ir, e com isso acabo, não é possível que as pessoas que trabalham em Portugal com o seu salário não consigam nem arrendar, nem comprar casa. Esta situação é uma situação que não pode ser deixada assim. E tem que ser feito tudo para transformar. E tudo para transformar é mesmo tudo. Isto é, o Estado não pode ter casas vazias, os proprietários que têm casas vazias devem ser convencidos a colocá-las no mercado, através de incentivos, através de impostos, etc. O que não é possível é ter 150 mil pessoas à procura de casa e mais de 700 mil casas de volutas, dos quais 160 mil têm condições de ser habitadas. Muito bem. E a liberdade de expressão está também em debate. Vamos ouvir. Não me senti réu, quer dizer, num certo sentido senti-me réu no sentido em que se a Joana for condenada, eu acho que eu também sofro, em primeiro lugar também sofrem todos os que tiverem a mesma profissão da Joana e em segundo lugar sofre qualquer cidadão, porque aquilo que a Joana fez, eu não sei se o Rodrigo já viu o vídeo, mas é um vídeo de 1 minuto que exprime a seguinte ideia. Eu não gostei muito da maneira como esta canção foi interpretada. Não vejo maneira disso poder ser ilícito. Essa é a questão, não é? Porque, repare, nós podemos... Eu não digo que não tenha ofendido, até porque eu não posso... É uma alegação que não pode ser contestada. Assim como eu não posso dizer a alguém, eu estou apaixonado. Eu acho que tu não estás apaixonado. Não posso negar isso, não é? Assim, do mesmo modo, se alguém disser eu estou ofendido, eu não posso dizer, eu acho que tu não estás ofendido. Sou forçado a acreditar. A questão é que isso não pode servir para definir se as coisas podem ou não podem ser ditas, porque repara, as pessoas ofendem-se com várias coisas. Um silêncio pode ofender, uma rejeição pode ofender, uma crítica pode ofender, às vezes um facto, a verdade pode ofender. Isso não significa que a gente vá proibir silêncios, rejeições, factos, verdades. Mas o humor deve ter algum tipo de fronteiras ou não? Repara, é a pergunta a que estamos a responder, a dos limites do humor, e eu estava habituado a respondermos a essa pergunta a propósito de Maomé, Jesus Cristo, coisas desse tipo, coisas de algum modo sagradas. Nós agora estamos a discuti-lo sobre a interpretação de 2 cantores numa pista de motas. É isso que está em causa, não é? É se o humor pode pousar o seu olhar na interpretação de 2 cantores numa pista de motas. E, portanto, sinto que se está a estreitar, digamos, o garrote. E repare, nós nunca... Foi um dos temas da semana, o início do julgamento do processo dos anjos à humorista Joana Marques. Nuno, a liberdade de expressão está em causa? Eu acho que de alguma forma está, embora, quer dizer, isto é uma discussão complicada. Eu acho que, quer dizer, eu acho que nós podemos criticar o humor. Agora, parece-me que a sua judicialização não é um caminho correto. Não é um caminho correto. E neste caso parece-me óbvio aquilo que diz o Ricardo Araújo Pereira, que aquilo que está em causa é de facto alguém ter dito, pá, vocês cantaram muito mal o hino nacional. E se isso é sujeito a multa, é muito estranho. Para além de que ele diz mais à frente que eles têm um atestado da empresa a dizer que houve falhas técnicas na transmissão de som e não processaram a empresa. Tem não sei quantas pessoas a passar esse vídeo, mas só processaram a Joana Marques. E têm, mais ou menos, têm pessoas que lhes mandam mensagens a querer matá-los e eles também não os processaram. Portanto, quer dizer, é um pouco estranho todo este processo. Agora, de facto, eu acho que o humor pode e deve ser discutido, porque às vezes o humor é colocado do lado dos mais fortes, não é? Quer dizer, e é colocado reforçando os estereótipos, reforçando a opressão, mas não penso que nada disso se faça
condicionamento de liberdade de expressão, mas por combate político e combate até, como há pessoas que cantam mal o hino, também há pessoas que fazem mau humor. Paula, qual é a tua posição neste caso, Anjos, Joana Marques? Bom, eu começo por dizer que defendo que o humor não pode ser um território que funciona à margem das leis da sociedade. Eu sou das que entendo que há limites, tal como existem para todas as atividades, e nunca é demais lembrar que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas eu não quero viver, por exemplo, numa sociedade em que, sob a capa do humor, se torna comum injuriar pessoas, instigar ódios e normalizar ataques. Dito isto, no caso concreto que está a ser apreciado, espanta-me sequer que tenha chegado a tribunal. Portanto, eu reconheço o direito de os anjos e de qualquer um de nós se sentir de tal modo lesado por uma sátira, por uma piada, que entenda agir judicialmente. Agora, também espero que a justiça consiga separar o trigo do joio e espanta-me que um comentário jocoso a uma atuação musical chegue a tribunal e nos termos em que aconteceu, com um pedido de indemnização absurdo, para mim completamente desproporcional, e com argumentos de dano que em si mesmo me parecem uma piada. E eu termino lembrando na sentença de condenação do humorista brasileiro, Léo Lins, não é, que foi condenado a 8 anos de prisão, que o que se assinalou, portanto, na sentença, foi que a liberdade artística não pode justamente servir de escudo para o discurso de ódio e que em conflitos entre liberdade de expressão e princípios fundamentais, como dignidade humana e igualdade, estes últimos devem prevalecer. E eu inclino muito para esta leitura, mas, obviamente, os casos têm de ser analisados, cada um à luz daquilo que está ali a ser apreciado, e neste caso em concreto, digo mais uma vez, acho que é um absurdo que isto tenha chegado a tribunal. Eu tenho uma opinião um bocadinho mais radical, se calhar, do que a que vocês aqui exprimem. Eu acho que a liberdade de expressão não pode ter limites a não ser a da difamação, sinceramente. Independentemente de ser humor ou deixar de ser humor, ou seja o que for. Depois, sim, pode haver censura social sobre determinadas formas de expressão que sejam, ou seja, qualquer tipo que diga um disparate merece ser criticado. Isso, e isso é outra coisa. Aliás, é um exercício de liberdade de expressão criticar quem abusa ou quem diz disparates. Não é? Portanto, julgo que desse ponto de vista, qualquer tentativa de, através dos tribunais, ser resolvida um diferendo entre duas pessoas que tem a ver com o que as pessoas disseram uma sobre a outra, só deve ser avaliado nestes termos. Essa pessoa que se diz vítima de outra por qualquer coisa que outra pessoa disse, foi difamada ou não? E é essa a questão que eu acho que o Tribunal tem que resolver, independentemente disto, aliás, não ser um processo criminal. É um processo civil em que cria uma dificuldade do lado da Joana Marques, portanto, da pessoa que é acusada, porque ela tem que provar que não prejudicou os anjos de alguma maneira. Ao contrário de um processo criminal em que a presunção de inocência é assegurada, num processo civil é um bocadinho o contrário. No processo civil tem que se provar que os anjos não foram prejudicados financeiramente ou moralmente por parte daquilo que a Joana Marques disse. Isso cria uma dificuldade ao Tribunal, que é como é que pode decidir isso, e daí ser uma situação particularmente difícil para a questão da liberdade de expressão, como é que se pode provar que os anjos não foram prejudicados por aquilo que a Joana Marques disse. E isto implica também que, do ponto de vista civil, há uma lacuna na lei, porque, na minha opinião, porque permite que qualquer pessoa que diga algo desagradável sobre outra possa ser acionada judicialmente e assim ser prejudicada, ter que pagar uma indemnização, porque de facto aquilo que ela disse prejudicou outra, e até pode ter sido uma coisa involuntária, e desse ponto de vista prejudica-se a liberdade de expressão. E portanto é de facto um processo com maior relevância do que aquilo que à partida possa parecer, não é uma coisa ridícula à partida, porque vai criar um caminho que depois pode ser seguido para, por exemplo, atacar a imprensa, atacar jornalistas, atacar qualquer pessoa poderosa ou menos poderosa que se sinta minimamente prejudicada, pode utilizar este mecanismo para conseguir limitar a liberdade de expressão dos outros. E, portanto, julgo que o Tribunal tem um papel difícil aqui, porque, por outro lado, há também uma evidente pressão da opinião pública, daquilo que tem aparecido nos jornais, nas televisões, o próprio comentário do
do Ricardo Araújo Pereira, que é aliás brilhante, toda a defesa que ele faz e que é consistente com o que ele tem defendido ao longo dos tempos sobre esta questão, é bastante inteligente. Mas o tribunal, com as leis que existem na parte civil e nesta parte de como defender o interesse do acusado, que se sente prejudicado por alguma coisa que Exato. a pessoa, que o réu fez, cria uma dificuldade de decisão. E, portanto, estou expectante para ver como é que o tribunal consegue desembrulhar esta questão de uma forma que de facto defenda a liberdade de expressão, que me parece que, se houver uma condenação, realmente começa a ter um caminho para ser seriamente limitada. Queria acrescentar Deixa-me uma só dizer coisa, uma Nuno. coisa. Só Sim, dizer sim, uma sim. coisa. Eu primeiro estou de acordo com a tua posição, foi mais ou menos aquilo que eu pretendi dizer, mas como a gente grava sempre às 6 da manhã, acredito que seja possível que eu não tenha dito corretamente. E segundo, aquilo que tu dizes já existiu e já existe. Por exemplo, o meu irmão, há muitos anos, fez uma manchete no Público sobre que o Sporting tinha, um glorioso Sporting, do qual eu sou Glorioso, apoiante, mas estamos a glorioso brincar ou Sporting, quê? que o Que Sporting apropriação tinha. é esta? Para, Hã? para com essa história, deixa-me defender o Sporting. Que o Sporting tinha fugido aos impostos. E o Sporting processou o meu irmão e o Público no cível. E a conclusão do tribunal foi que aquilo era verdade, que o Sporting tinha fugido aos impostos. Tinha interesse jornalístico, mas, no entanto, tinha prejudicado o Sporting. E, Exato. portanto, o Público e o meu irmão foram obrigados a pagar uma indenização. Mas como há Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, quando chegou lá, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse não, isso não pode ser. Então, se é verdade, se é notícia, não tem que pagar a indenização. Há aqui uma liberdade de imprensa e de expressão que tem que ser acautelada. A mim fazem-me, estando de acordo com o Paulo e com isto acabo, estando de acordo que pode haver um julgamento sobre o humor e que o humor não pode ser agressão. Acho que a forma como nós medimos essa agressão viola a lei, certamente, mas fazem muita confusão, embora eu não conheça os pormenores todos do caso, que um humorista, por muito mal que seja o humor, por palavras ditas, seja condenado a 8 anos de prisão. Faz muita impressão à Não, partida. eu também acho um excesso, a pena que foi aplicada. Agora, também não conheço as piadas em toda a sua extensão que foram apreciadas, vi apenas algumas que foram citadas, mas pareceu-me a partir excessivo, mais ainda tendo em conta a moldura penal que foi sendo apresentada nas notícias em comparação. Portanto, comparando com outros crimes efetivamente mais graves, houve ali, de facto, uma vontade de passar uma mensagem. E, obviamente, em relação a isso, eu também não estou minimamente de acordo, porque acho que a justiça não deve servir para isso, não é? Para esses ajustes de contas. A questão é que condenar uma pessoa por motivos ideológicos é antidemocrático. Independentemente Mas eu aqui neste caso não acho isso. independentemente dessa ideologia ser odiosa, não é? E, portanto, é um tiro na própria democracia quando se começa a fazer isso, e isso só ajuda o próprio inimigo, passa a expressão, não é? E, Hum. portanto, não, acho que, tirando a difamação pessoal, de facto, tudo o resto, agora é motivo de censura, critiquemos este humorista porque diz coisas de caráter neonazi ou de caráter de extrema-direita ou o que for. Podemos criticar, devemos, aliás, criticar com muita veemência. Pedro, mas se ele disser assim, todos os negros devem ser mortos à pancada. Deve ser criticado, mas não deve ser condenado, na minha Não, opinião. mas isso lá está, para mim Se está a a partir incitar a do ódio, está momento a em que ele incitar a diz aquilo, Vamos violência. lá ver, metade dos cantores rap têm letras anti-brancos e deviam ser condenados. Eu não estou de acordo com isso. Acho que eles até têm direito em dizê-lo. certo, Eu, mas eu, tu podes eu, fazer uma eu acho causa e efeito de um determinado criação de um determinado caldo cultural e de agressões que vão acontecer, não é? Sim, Se tem-se de tu combater considerares, ideologicamente, culturalmente, politicamente, não nos tribunais. É a minha concordemos em opinião. discordar, democraticamente. Porque isso vira-se sempre. Vamos lá ver. A questão digamos, de judicializar a ideologia vira-se depois contra nós próprios. Porque depois a argumentação que é utilizada é aquilo que a gente hoje em dia ouve muito. Ai, porque a extrema-direita radical que anda aí, e a extrema-esquerda, pronto, e a extrema-esquerda já está embrulhada naquilo que realmente nunca esteve embrulhada. Já parece que a extrema-esquerda também comete atentados, também anda à pancada nas ruas, etc.
porque a argumentação que é utilizada para um lado, depois vira-se para o outro lado e só favorece quem está do lado mais irresponsável na vida política. E, portanto, esse caminho para mim não serve e acho que a história prova que esse caminho não serve. Pois, Mas, mas a questão é que tu falas em ideologia, eu falo em ódio. Portanto, para mim estamos aqui sim, a. mas o ódio tem que ir a tribunal quando tem consequências práticas, quando há homicídios, quando há agressões, e deve ser, do meu ponto de Não vista, estou muito de acordo com isso. Repara uma coisa: se há um partido político, aparece um partido político que defende que sejam atacadas as lojas dos imigrantes, se diz que isso é necessário, é uma questão de justiça, e depois são atacadas as lojas de imigrantes, apenas se condenas aqueles que as atacaram ou aqueles que mandaram. tem que É aqui, condenar, a questão não é tão simples assim. Isto é, não. a questão não é tão simples assim. De tal maneira que não é simples que a nossa Constituição e as nossas leis não permitem discurso do ódio, não as põem apenas do ponto de vista do são debate democrático. A nossa, Até porque o debate democrático não sobrevive no meio da violência e no meio da agressão dos outros que mas pensam de uma estamos, forma diferente. acho É que estás a permitir aos mais extrapolar, fortes bater. estamos a extrapolar a discussão. Uma coisa é um humorista e uma Eu coisa estou a é, extrapolar, eu estou a extrapolar o argumento que se combate ideologicamente as coisas. Isto é, sim, eu não mas estou a dizer então, que é mas um humorista. deixa-me responder àquilo que acabaste de Conta, dizer conta. com alguma calma. O que a Constituição proíbe é partidos de ideologia fascista e de Sim, incitação à violência e ao terrorismo. Ponto. claro. É isto, não é? Sim. Isso, estou de acordo. E Estou de pode ser acordo. feito por um humorista também, não é? Não, porque um Não, não humorista. pode. A incitação Não, ao porque ódio e ao racismo não pode ser feito por um humorista? muito dificilmente, porque o humorista tem sempre o carimbo do humorista em cima e, portanto, aquilo que ele diz pode ser sempre entendido como uma relativização ou uma caricatura daquilo que ele quer dizer. Portanto, acho Ok. muito difícil condenar aquilo que um humorista por isto. Outra coisa é um Mário Machado desta vida vir para a televisão dizer coisas desse género. Aí sim, se ele incitar, se ele disser vamos amanhã atacar a manifestação do 25 de Abril à pancada. Sim, isto é condenável Sim, mas então judicialmente. vamos pôr isto no caso do Mário Machado. O Mário Sim. Machado foi condenado por, no meio de uma série de tweets, ter dito que se devia violar as mulheres de esquerda e um tratamento especial, aliás, foi outro que disse, ele concordou, à Renata Câmara. Se um humorista disser isso, é porque é um humorista ilícito? É a É, pergunta se que eu ele faço. disser num contexto de uma stand-up, de um mecanismo de produção de programa de humor, e não num comício político. Certo, mas o problema é que ele diz isso, não é humor, ele disfarça do Não humor sei, uma posição que depende. ele quer que a sociedade obedece. E Não, isso depois é o que nós estamos a discussão sobre condenar ele. Isso é, é pessoas que não, dizem essas posições. eu peço Mas imensa isso só desculpa. Isso demonstra. é um abuso da interpretação daquilo que o humorista está a fazer. Mas isso só Ou demonstra seja, quão o complexa é a função do contexto, tribunal, não é? o contexto é a mesma coisa que uma notícia. Uma notícia que se produza e que tenha efeitos políticos é legítima se for publicada num meio de comunicação social que habitualmente e profissionalmente trabalha nisso. Outra coisa é aparecer um Zé Maria das Iscas que põe no Facebook o mesmo conteúdo. Só passa a ser notícia quando é validada pelo meio profissional e pela credibilização que a profissão tem. Alguém diria que só passa a ser notícia quando há um proprietário de um órgão de comunicação social que tem Não, não um foi isso que órgão eu de disse. comunicação social, porque um Não foi isso cidadão normal não pode dizer uma verdade. não foi isso que eu disse. O cidadão normal pode dizer uma verdade, mas ele não é jornalista, não é? Portanto, não está validado pela credibilização da sua profissão. Portanto, parece-me que, independentemente da fronteira e do limite ser bem definido o que é ou não é abuso da liberdade de expressão, ela tem que ser o mais flexível possível, o mais elástica possível, e quanto mais apertarmos essa elasticidade, mais vamos nós próprios ser prejudicados na nossa própria liberdade de expressão. Não tenho dúvidas nenhumas nisso. E, portanto, independentemente de estarmos aqui com dificuldades em definir exatamente qual é a fronteira onde ela deve ser definida, e de facto, na prática, isso pode não ser tão fácil como aparenta, reconheço que sim, mas eu prefiro pecar por excesso de liberdade de expressão do que por defeito. Porque vira-se certamente contra nós, e qualquer dia os comunistas são pura e simplesmente, como eu, proibidos de falar, como aliás já acontece, começa a acontecer em alguns sítios, e ainda a semana passada, um grupo de rap, de punk rap, chamado
Boris Vian, ou Bobby Vian, não é? Foi que atuou no Festival de Glastonbury, foi investigado e está a ser investigado pela polícia inglesa porque apelou à morte do exército de Israel. Apelar à morte do exército de Israel é um crime? Para a polícia inglesa é. Entretanto, eles foram proibidos de entrar nos Estados Unidos da América. Portanto, aquilo que nós... Isto é discurso de ódio. Foi argumento apresentado pelos Estados Unidos da América. Isto é discurso de ódio. É um bom exemplo de como a argumentação que vocês estão a utilizar contra a extrema-direita depois se vira contra quem defende, pura e simplesmente, a justiça na Palestina e o fim do genocídio. E que, figurativamente, utiliza uma palavra de ordem, queremos a morte do exército de Israel, e essa figura transforma-se rapidamente num crime punível em tribunal. Parece-me que, portanto, devemos ter, de facto, muito cuidado com isto. Muito bem. Passamos à frente? Sim, sim. Vamos ao nosso papel selado. Ora bem, e no nosso papel selado temos aqui uma coisa absolutamente extraordinária que o Nuno Ramos de Almeida, Costa de Coisas Estrangeiras, descobriu, que é um think tank chamado American Enterprise Institute, onde suponho que pessoas com formação académica escrevem frequentemente e que resolveram reagir imediatamente nem sequer à eleição para mayor de Nova Iorque, é à nomeação como candidato a mayor de Nova Iorque de um homem da esquerda norte-americana chamado Zoran Mandani. Zoran Mandani. O Zoran Mandani, segundo este artigo, disse a dada altura que acha que não deve haver mais 1000 bilionários porque, francamente, é dinheiro a mais no momento em que há tanta desigualdade no mundo. Este senhor vem defender precisamente o contrário do senhor que assina este artigo, que é um senhor chamado James Petoukoukis, suponho que tem ascendência grega, vem defender o contrário, o que é preciso é haver bilionários. Critica aquilo que o Mandani diz e, a dada altura, diz o seguinte: os bilionários frequentemente surgem de empreendedores que constroem empresas que melhoram radicalmente a vida das pessoas, ao satisfazer as suas necessidades e desejos. A Amazon redefiniu a conveniência. A SpaceX reduziu o custo de acesso ao espaço. A Apple transformou o smartphone no que é indiscutivelmente o maior item de consumo alguma vez vendido. As fortunas resultantes não foram extraídas dos 99% ou dos 99,9%, foram conquistadas através de apostas de alto risco e criação de valor a longo prazo. Como o economista e prémio Nobel William Nordhaus descobriu, os inovadores normalmente retêm apenas 2% do valor social que criaram, o resto beneficia os consumidores. E esta bondade dos bilionários continua a ser defendida assim. A desigualdade, frequentemente citada como uma evidência condenatória da injustiça social, não é inerentemente prejudicial. Em sociedades livres, as diferenças de riqueza podem refletir preferências diversas, escolhas, talentos e apetites de risco. Da mesma forma, a riqueza gerada em mercados competitivos, em vez de através de clientelismo ou favoritismo, é uma característica geradora de bem-estar do capitalismo dinâmico, não um defeito. Se o Estado decide quanto é demais em termos de riqueza, avança perigosamente para o controle económico politizado. Nuno Ramos de Almeida, que tens a dizer sobre isto? Epá, tenho a revelar que eu escolhi este artigo porque o original, com a mesma tese, era do Financial Times e eu tinha que pagar a assinatura. E, portanto, estava à mão de semear e tinha mais ou menos os mesmos argumentos. E a questão, no segundo parágrafo, ele diz uma coisa que eu acho que é o cerne da discussão. É uma frase de efeito típica da nossa era de descontentamento populista, mas também revela uma visão do mundo preocupante, que vê a riqueza extraordinária não como um subproduto inevitável da inovação, mas como necessariamente um fracasso político e um sinal de uma economia baseada na exploração. É exatamente isto. Esta ideia de que a sociedade é feita em todo o lado dos multimilionários, são inventores revolucionários que alteram o mundo, e como alteram o mundo só o conseguiriam alterar se ficassem multimilionários, e do outro lado isso é fantástico porque haver pobres faz com que eles tenham incentivo, é uma ideia completamente tolinha, porque na realidade já o nosso Almeida Garrett dizia uma coisa muito interessante, ele dizia
o seguinte: eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. Na realidade, estas sociedades, ao terem multimilionários e terem gente muito pobre, uns são causa dos outros. É uma sociedade injusta e a sociedade só é perfeita, não é que tenha produzido gadgets maravilhosos, é que as pessoas que vivem nela os possam comprar, possam viver com justiça, possam viver de uma forma digna. E sociedades que criam muitos ricos não fazem isso. Olha, eu acho, eu ainda estou agora aqui a lembrar-me dos argumentos que estão aqui a ser apresentados e esta ideia de que, primeiro, os exemplos que ele apresenta como sendo benéficos para o nosso mundo, para as nossas sociedades, bem, eu consigo perfeitamente imaginar a minha vida sem sem essas criações. Portanto, claro que estamos muito confortavelmente hoje a beneficiar de uma série de novidades que temos no nosso cotidiano, nomeadamente os smartphones e tudo mais, mas, quer dizer, eu consigo perfeitamente imaginar um futuro sem isto. Portanto, não me parece que seja esse o grande benefício de termos bilionários. E depois esta ideia, há uma ideia que é apresentada no artigo, de que os inovadores, é qualquer coisa deste género, acabam por reter apenas 2% do valor social que criam e que o resto beneficia os consumidores. Eu não sei em que é que isto se baseia, mas acho completamente surreal. E eu só queria trazer aqui um elemento, porque acho que é isso que nos deveria mobilizar mais nestas discussões sobre taxar os mais ricos e tudo mais, que é os mais ricos, né, estes bilionários, e que estão a crescer, e com uma maior fatia, com uma fatia cada vez mais alargada de riqueza. A Oxfam, recentemente, acho que foi esta semana ou nos últimos dias, divulgou justamente mais um dos seus relatórios, em que faz a análise justamente deste acréscimo de riqueza, sem que daí se produza um benefício para o mundo, e diz que esta quantia que nós temos neste momento, e pegando aqui naqueles indicadores que são utilizados por todas as instituições que fazem estas avaliações, diz que é mais do que suficiente para eliminar toda a pobreza do mundo em 22 vezes. Não é uma vez, é 22 vezes. Portanto, eu sou completamente apologista de que essa é a via de equilibrar aqui as contas, e não aquela que aqui o articulista apresenta, que é de vamos criar mais incentivos, porque incentivando estas pessoas e protegendo-as, não é, destes ataques, nós vamos ter pessoas mais felizes, vamos ter um mundo menos desigual, e aqui com a hashtag meritocracia, não é? Porque às tantas é isso que ele defende. Portanto, as pessoas que não têm esta circunstância é porque, enfim, não se estão a esforçar o suficiente, não estão a fazer as escolhas certas. Eu só vou para agarrar um exemplo do telemóvel só para dar a caricatura, a caricatura não, infelizmente a realidade, né? De como há uma destruição no mundo que creio que por si só exemplifica como o argumento que é aqui apresentado neste artigo cai na base. Em muitas regiões de África, Mali, o interior de Moçambique mais interior, enfim, há muitas zonas onde quase toda a gente tem telemóvel. Tem até umas baterias, como não há eletricidade, tem telemóvel, mas não há eletricidade. Então tem uns painéis solares pequeninos para ir carregando a bateria do telemóvel. E cada mulher que tem, normalmente são elas que se ocupam da agricultura e do abastecimento da casa, e muitas vezes estas mulheres têm telemóveis, mas não têm eletricidade em casa e têm que caminhar por dia, para um lado e para o outro, 5 quilómetros para ir buscar água. É este o mundo que nós vivemos. Quer dizer, sim senhor, há aí telemóveis, e depois não há água em casa destas pessoas, não há eletricidade em casa destas pessoas, e não estamos a falar de poucas pessoas, é uma boa parte da população mundial bastante significativa, que não tem serviços básicos, que supostamente o desenvolvimento deveria assegurar a toda a gente. E é isto que é preciso eliminar, e os bilionários, a existência de bilionários e da sua capacidade de acabar com a pobreza 22 vezes se não fossem tão ricos, demonstra que há uma distorção na forma como a economia funciona. Vamos encerrar hostilidades? Deixa-me Voltamos para a só dizer uma semana? coisa, só Faz dizer uma favor, coisa com certeza.
que era para ligar tudo, que é os tempos que a gente vive. Depois da eleição nas primárias democratas de Zoran Mandami, penso que estou a dizer o nome corretamente, se não tiver, peço desculpa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou deportá-lo ou prendê-lo, porque é comunista. É este o mundo que vivemos. Provavelmente ele nem comunista é, mas enfim. Vamos Sim, a mas isto. mesmo que fosse, não era por isso que tinha que ser deportado. Claro, Ou claro. por isso. Nós voltamos para a semana se não formos deportados. Ou por isso. Os A comentadores. única que tem filho sou eu. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.